Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Tenho um relato para vocês que eu recebi faz pouco tempo, tá fresquinho. Eu ainda não li, então vai estar sendo a primeira vez tanto para vocês quanto para mim. Pessoal, tem um aviso muito bom, uma novidade para vocês que eu creio que vai ser bênção para todos nós, o Disque Terapia. Sim, o Disque Terapia, você pode discar esse número aqui abaixo, 11 5469 3777, e você estará sendo atendida por um dos nossos terapeutas da nossa equipe, incluindo eu também estarei participando. Nós estaremos disponibilizando um tempo para poder direcionar para você o que será o ideal para a tua cura, para o teu processo de cura e libertação em relação ao que você pode estar passando nesse momento de sofrimento, em relação ao relacionamento abusivo que talvez você ainda esteja dentro, ou talvez você já tenha saído, mas ainda não se sente completa, vivendo a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Então fiquem à vontade, a partir de amanhã, gente, um projeto lindo do Senhor que veio dos céus para nossas vidas. Então aproveitem. Se você já é membro do canal, você tem 30 minutos disponíveis para atendimento. Se você ainda não é membro, você tem 15 minutos, e então a gente vai poder te dar uma palavra de direção para que você possa ter um pouco mais de clareza naquilo que você está buscando, ok? Vamos então ao nosso relato de hoje. Ela diz assim, que ela já mudou o nome dela, ou melhor, o nome de todos, né, do relato, já me ajuda aqui bastante. E ela diz: Olá, Cris, a paz do Senhor. A paz. E ela diz: meu nome no relato será Ticiane. E ela diz que já alterou todos os nomes. Ela falou, incluindo o nome dos cães. KKKKK. Gente do céu. Já começou assim, imagina que vai ser forte o negócio. E ela diz: tenho 41 anos, sou a filha do meio, a que foi escolhida para ser a bode expiatório. Olha. Primeiro, vou começar contando a minha história com minha família. Minha mãe veio de uma cidade do interior da Bahia. E ela põe entre parênteses, assim diz ela, né? Assim ela diz. KKKKK. Mas morar com uma senhora rica, ou melhor, para morar com uma senhora rica. Então a mãe dela saiu da cidade da Bahia, foi morar com uma senhora rica em outro estado, que no caso é Minas Gerais. E aí ela continua, pois os pais dela não tinham condições de cuidar dela, já que ela tinha outros irmãos maiores e ela era a caçula. Interessante, gostaria de saber qual a idade que ela tinha, né? Vamos ver. E ela fala: minha mãe conta que ela era muito humilhada por essa minha avó de criação, que tinha 2 filhos de sangue e mais 2 filhas adotadas. E ela põe em letra maiúscula, mas só a minha mãe era humilhada. E ela dá risada de novo. O tempo foi passando e ela conheceu meu pai. Ela dizia que ele era muito feio, meu Deus, que ela e as amigas riam dele e da família dele, até que começaram a se encontrar escondido e acabaram perdendo a virgindade. Na época ela ficou com medo dos pais adotivos descobrirem e resolveu fugir e chamou o meu pai para ir junto, e assim fizeram. Dessa união nasceu a minha irmã, Joelma, eu e meu irmão Bruno. Minha mãe sempre carregou a responsabilidade da casa e dos filhos nas costas, já que meu pai, apesar de trabalhar, vivia nos finais de semana em bares. Chegava bêbado e fazendo vexame ao ponto dos vizinhos terem que intervir para que ele não quebrasse a casa. Meu pai do céu. O meu pai manifestava demônios dentro de casa, Cris, era uma coisa horrorosa. Acredito ser porque a mãe dele, minha avó, tinha no quintal da casa dela um terreiro de macumba. Com certeza. E aí ela põe em parênteses, assim diz a minha mãe. Provavelmente sim, porque eles consagram, né, a vida dos filhos para Satanás e através desses negócios aí. Enfim, ela diz: nas segundas-feiras lembro que a minha professora já me perguntava se meu pai tinha bebido na noite anterior, pois ela já sabia que eu tinha passado a noite em claro, correndo pelas ruas com medo do meu pai, tanto eu como meus irmãos, e sendo assim, ela me levava até a sala da diretora, onde eu podia dormir em um sofá que tinha lá. Gente, que dó. E lembro de ser uma criança que vivia sentindo muitas dores de estômago, sentia medo de tudo o dia inteiro. Aos 9 anos de idade, fui molestada pelo vizinho, que era amante da vizinha. Meu Deus do céu. Ele só não fazia pior, pois apesar dele ainda ter me batido, eu gritei tão alto que tenho certeza que Jesus me ouviu.
e fui orientada pela cunhada dele, que morava e estava no lote, a contar tudo para minha mãe, já que ela não conversava com a minha mãe. Cris, essa vizinha bateu tanto nesse cara que ele precisou ir para o hospital. Meu Deus. E minha mãe, assim que chegou, fui correndo contar e, para minha tristeza, ela mandou eu ficar quieta. E ela põe quieta em letra maiúscula. Disse que, como morávamos de aluguel, que ela não iria perder a casa por causa de mim. E que eu só atrapalhava a vida dela. E ela põe 4 emojis chorando. Meu Deus do céu, que mãe é essa? E ela fala: Cris, desde então comecei a ser tratada diferente por ela. Meu pai não soube do ocorrido, pois eu tinha pavor dele. Minha mãe me xingava de tudo quanto era nome feio, Cris. E esse cara, o vizinho, não me deixava em paz, já que eu ficava na casa sozinha a tarde inteira durante a semana. Minha irmã, a Joelma, não sei onde ela ficava depois desse ocorrido, pois ela só chegava à noite com a minha mãe do trabalho, e meu irmão estudava à tarde e ele na época tinha 7 anos. Hoje sei que a minha mãe protegeu ela, já que ela na época tinha 11 anos. E Cris, esse cara invadia minha casa durante a semana. Minha casa era simples e as janelas, os trincos eram estragados e a porta da sala era fechada por um sofá. Cris, esse cara me queimava com cigarro, me jogava no chão e ficava colocando o órgão para fora. Ai, que nojo. Mas eu era esperta e ele pulava a janela para me jogar e eu saía correndo pela porta. E eu contava para minha mãe e ela falava que era mentira minha. Ele já cercava minha mãe na rua para inventar um tanto de mentiras só para ela me bater e ela me batia, Cris. Até que um dia nos mudamos. Nisso eu já estava com 12 anos. Aos 13 anos conheci um rapaz que a minha irmã apresentou tanto para mim quanto para mais 2 amigas e sem saber que ela gostava dele, ele disse que gostou de mim. E que queria me namorar. E Cris, a minha mãe deixou eu namorar com um rapaz de 21 anos. Graças a Deus que ele sempre me respeitou e disse que assim que eu ficasse maior de idade, ele iria me tirar de dentro de casa. Eu ficava louca para fazer 18 anos rápido e sumir daquela casa. Cris, a minha mãe, apesar de gostar do meu namoro com ele, longe dele, ela falava que eu era feia, que eu era feia igual o meu pai. KKKKK. Ela falava do meu corpo. Cris, eu tinha um corpo lindo aos 13 anos, com tudo no lugar. Todos elogiavam meu corpo, só a minha mãe que botava defeito. É inveja, né? É. Essa minha irmã Joelma revelou que gostava desse rapaz há 1 ano e que nunca contou nada, pois não confiava em ninguém. Ela desde então se virou contra mim, me humilhava, dizia que eu tinha cabelo duro. E ela põe entre parênteses: isso eu tenho mesmo. Ela diz: isso eu tenho mesmo. KKKKK. E ela ficava assim insinuando pra ele. Ela e a minha mãe ficavam falando pra ele namorar com ela. E eu nem aí, pois eu nem sabia o que eu mesma estava fazendo. E o que me interessavam eram as minhas Barbies e minha novela Chiquititas. Uma criança, né, gente? 13 aninhos, meu pai. O namoro durou 1 ano. Eu traí ele com um outro garoto. Eita! E Cris, eu era tão besta que antes de eu o trair, eu avisei ainda que eu iria ficar com outro. Meu Deus do céu. KKKKK. Ele sumiu e eu continuei assistindo Chiquititas e brincando de Barbie. Pronto. Agora vamos para o primeiro narcisista. E ela diz: o narcisista número 1. O narcisista que bancava traveco. Ai, meu Deus do céu. Aos 28 anos conheci o bancador de travesti em um site de relacionamento. Ele era frio, não beijava e nem sequer dava a mão. Na verdade, só conversávamos e íamos para um motel, que por sinal, ele entrava no motel antes de mim e eu achava isso muito estranho. Mas gostava do jeito inocente que ele me mostrava ter. Só ficávamos e acabou que um dia ele retirou o preservativo sem eu perceber e acabei engravidando. Cris, meu mundo caiu. Contei pra ele e ele fugiu, sumiu do mapa. Não fui atrás dele, pois eu nem sabia onde ele morava. Eu só sabia a cidade, que era 20 minutos da minha, e que morava com o pai, a cobra da irmã e o primo. Morava com o pai, com a cobra da irmã e o primo. E ela falou: guarda essa informação aí da cobra. A cobra da irmã. Ok, vamos guardar. Um dia o bancador de travesti apareceu, Cris, e eu já estava com 3 meses de gravidez, e ele disse que sumiu. Sumiu para pensar no quanto isso afetaria a vida dele. E ela fala: ai. Ele ia em algumas consultas, chegava atrasado em todas, mas ia.
consulta, né, no ginecologista, ela tá dizendo aqui. A irmã cobra não deixava ele comprar nada para a nossa filha, dizia que quando nascesse iria ganhar tudo. Claro que eu comprava e fazia ele comprar, pois afinal de contas nunca conheci por parte dele ninguém que falou que iria dar algo para a nossa filha. O tempo foi passando até que conheci a mãe dele, a sogra Coral. Ela põe entre parênteses, sogra Coral, é a irmã cobra e a sogra Coral. Ela veio me conhecer, já que morava a 400 quilômetros de distância de mim. Cris, eu tinha brigado com ele, e como morávamos cada um em sua casa, ele queria trazer a mãe dele de qualquer jeito. Mesmo eu estando com os olhos todos inchados, soluçando e muito mal. Contra minha vontade, ele a trouxe. Não a deixei entrar em minha casa, ela insistiu e eu disse não. Cris, a sogra Coral me olhou de cima e embaixo e perguntou o que eu queria para ficar longe do filho dela com a criança. Fiquei em choque, pois não a conhecia e jamais imaginei que ela iria até a minha casa me falar isso. E o bancador de travesti mudo e só concordando com a mamãezinha querida. Ah, Cris, assim que ela falou que era para eu arrumar um homem para assumir a minha filha, eu virei no giraia. Eu virei no giraia. KKKKK. Mas deixa eu perguntar uma coisa, tu nem conhecia a sogra, né? Antes de descobrir que ela era Coral, por que você não deixou ela entrar na sua casa? Você estava namorando com, né, o pai do seu filho? Enfim, vamos lá, ela virou no giraia. Falei para ela voltar para os quintos dos infernos de onde ela saiu. Falei que o homem que eu iria arrumar seria o marido dela. Meu Deus do céu. E ela dá risada. Ela regalou os olhos, engoliu a seco e pediu para eu ficar calma, pois eu poderia perder o bebê de tão nervosa que eu estava. Virei para o bancador de travesti e falei que ele era um moleque e que se ele foi capaz de arrancar o preservativo e não me contar nada, ele teria que ser capaz de assumir as ações dele. Cris, ele começou a gaguejar e disse na frente da mãe Coral que apesar dela e da irmã dele não querer, ele iria me assumir e casar comigo. E ela dá risada. KKKKK. E Cris, daí em diante começou o meu inferno, ele desfazia de mim, mal falava comigo quando ia me visitar, ficava falando que eu estava com os pés inchados, igual de bêbado, ele mexia e elogiava mulheres na minha frente. Com 7 meses de gestação, a empresa que eu trabalhava faliu, ele me ajudava com tudo, não me negava nada, alugamos um apartamento e mobiliamos tudo, e a cobra da irmã dele ficava mandando eu separar do irmão. Ela dizia que ele era só dela e ele me tratava bem e me tratava mal. Cris, um detalhe importante, a faxineira do escritório que eu trabalhava era macumbeira. E um dia ela, antes de ir embora, virou para mim na frente de todos os funcionários e disse, e ela pôs em letra maiúscula, não engravide, pois senão você verá a pancada que virá sobre você. Nossa, ouvi e não dei ouvidos. Depois lembrei de uns anos antes de eu conhecer o bancador de travesti. Um homem africano estava lendo a mão de uns amigos meus, também africanos, em um barzinho, quando estiquei a minha mão para ele ler a minha. Ele correu e eu fui atrás e insisti para ele ler a minha e ele só falava a sua não, a sua não. Gente, olha, eu vou falar uma coisa importante aqui para vocês. Eu fiz o curso da pastora Eterna Teresa e ela fala sobre isso. Quando a gente abre portas, né, no mundo espiritual para esse tipo de coisa, né, cartomante, passe, macumba, tem que desligar isso, viu? Porque senão é procuração na mão do Satanás para ele brincar com a nossa vida. Muito interessante isso aqui, mas fica aí, né, a dica, façam o silk da pastora libertador, gente. Continuando, achei desaforo, insisti e então ele parou e leu a minha mão, disse que eu iria me casar e depois ficava fazendo uns sons com a boca como se estivesse sentindo muita dor. E eu fiquei com aquilo na cabeça e depois esqueci. Minha filha nasceu, Cris, eu fiquei 3 dias em trabalho de parto. Era para ser uma cesárea, mas acabou sendo parto normal e sofri um trauma no parto. Meu último ultrassom aos 8 meses informou que meu bebê pesava 800 gramas. E a minha filha nasceu com 4 quilos, 320 gramas. E eu sofri um trauma como se tivesse quebrado a bacia. Fiquei internada 18 dias. A família do pai da minha filha foi me visitar. E depois a sogra Coral e a irmã Cobra falaram para todos os familiares dele que eu estava escondida na maternidade. Pois a filha não era dele, pois nasceu branca e eu e o pai da bebê somos pardos.
A mãe dele é branca, então puxou a ela. E Cris, agora eu vou explicar o porquê o chamo de bancador de travesti. Passado um mês que a minha filha tinha nascido, eu ainda usando cadeira de rodas, pois no meu parto eu perdi o movimento das pernas. O bancador de travesti postou no Facebook foto com a nossa bebê e eu comentei e um travesti me chamou no Messenger perguntando o que a bebê era do bancador de travesti e eu disse que era pai e eu a esposa. O travesti começou a rir e me pediu o meu WhatsApp, passei e ele me disse que aquilo era impossível, pois o bancador de travesti era namorado dele e que ele era gay. Cris, meu chão se abriu. Ele me mandou prints de conversas dos dois, áudios e comprovantes de transferências bancárias. E eu bloqueei o travesti e não quis acreditar. Ele pagava o aluguel dele, pagou o silicone. Meu Deus do céu! Quando a gente acha que já ouviu de tudo, pagou silicone. Cadê? Mantinha um apartamento, estava tudo provado. Eu não sabia o que fazer, não falei nada pra ele quando ele chegou do trabalho. Mas no outro dia eu revirei o notebook dele. O e-mail estava conectado, Cris, através do e-mail. Eu entrei na conta dele do site de relacionamento e fiquei chocada. E ela põe tudo em letra maiúscula. Ele tinha várias conversas com outros travestis, ele marcava encontros, pagava programas com vários, meu Deus, e despejava elogios para os corpos dos travestis. Os travestis com corpos masculinos e outros até pareciam mulheres. Meu Deus do céu, vai vendo onde você se enfiou, hein? E aí ela diz, eu fiquei enojada, mas tirei print da tela, salvei tudo em vários e-mails que eu fui criando. Passado 4 dias da descoberta disso, ele com essas conversas com vários travestis. Eu chamei ele para conversar e ele detesta a conversa. E logo foi me perguntando o que era. Falei que eu tinha descoberto tudo, que o namoradinho dele me contou tudo. Ele simplesmente fingiu que não ouviu e foi para o banho. Ao sair do banho, ele olhou para mim e me disse com um tom de ameaças: tome muito cuidado com o que você vai fazer com essa informação, pois você tem muito a perder por agora saber disso. Mas eu fui atrás dele, perguntei quem ele pensa que ele achava que era, para além de me fazer de trouxa ainda me ameaçar. E ele se fez de vítima, pediu para ver as provas, pois disse que não sabia do que eu estava falando. Cara de pau, ela diz. Cris, tomei nojo dele, me recuperei, depois de 2 meses voltei a andar. E disse que eu iria morar sozinha. Ele chorou, disse que eu tinha dado a ele a chance de ser feliz, de ser homem de verdade. Senhor, pediu para eu não ir. E disse que iria fazer muito mais por mim do que fez para os travestis. Ai, não me aguento, gente, eu não me aguento. É querer demais, né? Ouvi uma coisa dessa. Mas eu disse para ele não ficar fingindo que ele era homem e queríamos ficar na mesma casa apenas como amigos. Mas adivinha? Ele, por ser narcisista oculto, usava a família dele para me infernizar. Toda vez que iríamos sair, ele falava para eu não me arrumar tanto, pois a irmã cobra dele tinha reclamado com ele que eu me arrumava demais. Gente. Ai, meu Deus, ela dizia que eu me arrumava demais para fazer inveja nela. KKKKK, quando que você se arrumar e se vestir bem, vai fazer, a culpa é sua, né? Não, é ela que tem que se tratar, minha filha, vai tratar da tua inveja, tá repreendido. E ela dizia, eu mandava ele para o inferno, pois sempre fui vaidosa, e se a irmã não gostava, ela que enfiasse a inveja dela no nariz. E ela fala, entre parênteses, falei um palavrão? Na verdade, ela diz, eu falei mesmo, é um palavrão. E ela dá risada. Olha, eu vou falar umas coisas, no final é tudo sobre nós, né? No final é sobre nós e não sobre eles. Então a gente tem que começar a se alinhar com Deus, né? Ela tá aqui contando a história tudo, mas olha, tem coisas que a gente fala, né, que a gente acaba até se igualando em alguns momentos, que a gente tem que vigiar para fazer a vontade do Senhor. Eu não sei a fé dela, né? Ela não falou nada aqui de Deus até então, pelo menos eu não me lembro. Vamos esperar para ver. Mas, e outra coisa que eu quero falar aqui que é muito importante, vaidade não é uma coisa saudável para nós. E sim o amor próprio e a autoestima. Vaidade, procura aí informações mais sobre isso, tá?
é uma coisa, amor próprio, autoestima é outra história. Então vigia, ok? E aí continuando, o tempo foi passando e ele cada vez mais submisso à família Narci. Acabei saindo de casa e ele me disse que foi a melhor coisa que eu fiz, pois ele me detestava, que era cansativo ele ter que fingir gostar de mim. Eles têm que sair por cima, né? Ele virou um mega empresário e me dá uma boa pensão e nos damos bem. Só falamos sobre nossa filha que hoje tem 10 anos. E ela diz, Cris, me desculpe pelo relato gigante e olha que estou resumindo muito. Cris, ele foi capaz de esconder de mim que no dia do primeiro aniversário da nossa filha, o namorado da irmã cobra dele pediu para ver as partes íntimas da minha filha. Isso no salão de festa com todos os convidados lá. Ele só foi me revelar isso em meio a uma discussão e quando a minha filha já estava com 5 anos. Saí de casa 7 dias depois, que foi o tempo que levei para encontrar um apartamento. Fiz boletim de ocorrência contra o demônio do cunhado dele e ele mais a namorada cobra fugiram para a Inglaterra com a ajuda da mãe Coral e do bancador de travesti. É interessante isso daqui, viu? Porque, olha, tem que ver se foi verdadeiro isso daí, porque talvez ele queria fazer algo contra essa pessoa, porque eles são capazes de tudo, né? E usou você para fazer isso daí por ele. É capaz. E ela diz, eu não conhecia nada sobre narcisista, mas assim que me separei comecei a pesquisar sobre e vi várias coisas sobre mães narcisistas, mas foi através do seu canal que descobri sobre o relacionamento narcisista. Glória a Deus por isso! Não é por acaso que você está aqui, né? E eu estou lendo o seu relato. E ela continua, mas acabei conhecendo Uber, cantor narcisista. Quem será esse agora? Meu pai, então ela teve essa filha com esse daí que era o traveco, gostava dos traveco e não assumido, né? Ela acabou ficando sabendo, a verdade sempre aparece, agora ela foi pro Uber cantor narcisista. Cris, esse eu conheci já solteira em um barzinho. Ele já me apresentou para as amigas dele ali presente como namorada dele. KKKK, eu tô falando kkk, tá? Ela chamou a bandeira vermelha. Gente, como pode, né? Os sinais estão sempre lá. Ah, mas a carência é grande, né? Olha só, você num barzinho. Esses ambientes a gente atrai isso daí. Não sei quantos anos que ela tá nesse momento, mas continuando. Ela diz, demos o primeiro beijo depois de 15 dias, pois acabou que eu não senti química e logo depois fomos nos envolvendo. Ele só falava dele, que ele cantava muito bem. Aí o cantor Uber, cantor narcisista, que ele cantava muito bem, ele tinha muitos amigos e que todo mundo era louco por ele. Cris, o telefone dele nem tocava e quando ele recebia ligação era cobrança e ele amava ficar falando com os atendentes, era a alegria dele. O que ele poderia resolver em 10 minutos, ele levava 40. E ela diz, carente. Com 3 meses que estávamos juntos, ele sumiu sem falar nada. Mas como eu já tinha mestrado e doutorado sobre narcisistas, ela dá risada. KKKKK. Eu já sabia o que fazer e o que não fazer. E como não fui atrás, ele voltou. Ficava me olhando, tentando me ler, eu acho. E eu fazendo cara de egípcia desentendida. Cris, uma macaca voadora amiga dele, me contou que ele era casado, mas que a esposa dele o traía e que ela já estava prestes a sair de casa, da casa dele. Confesso que não me assustei, já sabendo do que narcisistas são capazes. A esposa saiu de casa e levou tudo, pois tudo era dela. Ele queria ir para o meu apartamento, mas eu disse não. Mandei ele se virar, pois não sou ajudante de demônios. O tempo foi passando e eu adorava saber que eu tinha as cartas nas mangas sobre todas as ações dele. E ele um dia me disse, ela pôs em letra maiúscula, você sabe o que eu sou, né? Por isso age diferente das outras. Olha... E novamente fiz a egípcia, desentendida, e perguntei, do que você está falando? E ele me olhou e disse, e ela põe de novo em letra maiúscula, se você soubesse o monstro que eu sou, você não ficaria comigo. E eu perguntei, como assim um monstro? E ele disse, e ela de novo em letra maiúscula, você sabe que eu sou vazio por dentro, que quero ver a destruição, que quero ver a destruição do ser humano. Uau! Manifestou aí, hein? E eu me fiz de sonsa e comecei a sentir um cheiro de podre vindo da pele dele. E olha que ele era o homem mais cheiroso que eu já tinha conhecido. Um dos olhos dele ficou preto.
A boca dele entortou e eu senti um pavor enorme. Fui embora correndo sem olhar para trás e ele ficou me ligando e eu não atendia. Ele então sumiu mais uma vez e voltou como se nada tivesse acontecido. Perguntei sobre o monstro e ele começou a falar que eu era maluca, que não tinha falado nada daquilo comigo. Teve coragem até de dizer que tinha medo de mim. KKKKK. E quando tínhamos relação, ele queria me chamar pelo nome do namorado da amiga macaca voadora dele. Hã? Isso é estranho, hein? Aquela me contou que ele era casado. Aquela, chamou você pelo nome porque você era homem agora ali? Que é isso? E ela põe várias bandeiras vermelhas aqui. E ela diz, Cris, um dia mexendo nas coisas dele, descobri que ele já tinha sido preso. Em letra maiúscula ela coloca preso, por invadir a casa de um desembargador quando era casado. Mas foi solto por falta de provas, começou a cursar direito, mas não terminou os estudos. Nunca conheci a mãe dele em 3 anos de relacionamento. A família dele, por parte do pai falecido, disse na frente dele que a mãe dele era prostituta e que já assassinou um homem e que ela era muito violenta com ele e com a irmã, que também não a conheci, mesmo ela morando na mesma cidade que eu. Gente, manda esse povo tudo fazer o silk. Tá todo mundo tendo que cancelar, desligar essas coisas no mundo espiritual, sair do reino das trevas para vir pro reino da luz. Tá repreendido, gente. É tanta maldição hereditária aqui que a pessoa tem que correr. Sei como tá vivo ainda. E ela diz, Cris, ele disse que achava o pai um otário, que a mãe dele era adorada pelo pai mesmo ela sendo o que era. Ele dizia ser igual à mãe dele, mas pasmem, a mãe o detestava e ele abominava a mãe. Ela mandava muitos áudios para ele e eu adorava ouvir, pois nos áudios ela falava que tinha muito dinheiro e que na cidade onde ela mora todos a respeitavam e que ela era tão boa que dizia não ser dessa terra. Ela dava a ele tudo o que ele pedia, mas ele só pediu uma geladeira de 5.000 que ela pagou à vista. Quando ele era casado, a ex-mulher dele que pedia tudo o tempo inteiro e ela dava. E Cris, eu nunca gostei dele, gostava de saber que tinha um narcisista ali ao meu lado, de pele e osso, para eu pôr em prática tudo que eu aprendia nos vídeos. E ela põe entre parênteses, a louca. Eu digo assim, ó, vai brincando com o demônio, entendeu? Você, eu digo assim, uma coisa é você tá sendo enganada, a culpa é do outro. Agora você querer ficar lá já sabendo, ainda brincando com isso, tem que analisar você aí, né? Faz terapia, temos que ver aí qual é a situation, qual o caso aí na sua vida de novo. É sobre nós, não sobre eles, né? E ela diz, um dia ele me disse que eu não o amava só porque eu nunca chorei por causa dele e que nada que ele fizesse contra mim não me atingia. Mas, para te falar a verdade, no fundo eu sofria ao saber o que era e é real a existência desses seres. Conheci o terceiro narcisista. Pronto, o narcisista chorão maldoso. E ela diz, conheci ele também na corrida de Uber. Nesse dia estava indo ver o meu namorado cantor cantar. Ele era alto, bonito. Quando eu fui pagar a corrida, era através do número dele. Printei a tela e salvei. Quem sabe no futuro? Ela diz, futuro nada, ele me deixou no local e ficou 20 minutos parado ali e eu fingindo que não conhecia meu namorado. KKKKK, você também, hein? Cada um faça seu próprio julgamento. Enchi a cara na cerveja e acabei mandando mensagem para ele. Ele me convidou para sair no dia seguinte e acabei indo. Fomos como conhecido. Tudo que eu falava que gostava, ele também dizia gostar. Fomos em um pagode e ele comprou 2 long necks. Nisso a cerveja acabou e nada dele pedir outra. Perdi a paciência e comprei um baldinho com 6 cervejas e ele sozinho tomou 4. Pedi uma porção de carne fritas e antes da porção chegar fui ao banheiro. Quando voltei, encontrei a garçonete e perguntei sobre a porção e ela disse que já tinha levado à mesa. Ao chegar à mesa, só vi ele lambendo os dedos, ele tinha comido tudo, uma porção que serve 3 pessoas, meu Deus do céu, vai bem quando você foi no banheiro, ele teve umas mulheres ali com ele na mesa batendo um papinho, você foi fazer o número 2? Ai gente, brincadeiras à parte. Olhei pra cara dele e perguntei o porquê ele tinha comido tudo. E ele, com voz de cara de choro, disse que estava com fome, pois pelo fato dele ter ido me buscar em casa, não deu tempo dele almoçar.
Ah, mas eu mandei ele comprar outra porção e um balde de cerveja e assim ele fez. Pedi para embrulhar para a viagem, juntei as long neck debaixo dos braços e fui embora. E ele me ligou chorando, disse que talvez eu estava achando que ele era guloso e tal. E eu disse que eu não achava, mas que sim, eu tinha certeza. Passado alguns dias ele me disse que era casado e eu disse que eu tinha namorado. E ele disse que largaria ela por mim e eu disse, pois então vai ficar com ela sempre, pois via ele apenas como colega. Ele foi ficando cada vez mais próximo. Um dia me chamou para ir numa consulta com uma psicóloga que já tratava as irmãs dele. E Cris, lá ele disse que já foi estuprado pelo cunhado quando criança. Vai todo mundo se tratar aí, gente. A psicóloga não acreditou muito e disse que ele era maldoso. Ele começou a chorar e dizer para eu não acreditar nela, pois ele era bonzinho. Ao me levar em casa, ele me deu um presente, um frasco de pimenta que a mãe dele fazia. O frasco estava duro. Ele disse que eu iria abrir em casa. Olhei para a cara dele e ele com um olhar estranho. Cris abriu o frasco na direção do rosto dele e a pimenta explodiu. Ela tinha fermentado dentro do frasco, voou pimenta nos olhos dele e ele começou a gritar. Ele disse que eu fiz de propósito e que eu era maldosa. E falei que eu deveria chamar a polícia para ele, pois ele queria que aquilo voasse em mim. Ai, meu Deus do céu. No desespero, pedi para ele desbloquear o telefone para ligar para a mãe dele. E Cris lia a mensagem dele com a mãe dele, ela dizendo que a pimenta que ele tinha pego era para jogar fora sem abrir e que ela iria fazer uma nova para ele me dar de presente. Ele não quis ir ao médico, mesmo com os olhos vermelhos, e após isso eu o bloqueei e nunca mais o vi. Nem ele entrou em contato. Ele tinha 2 filhas, conheci elas, tadinha. Ele ensinava as meninas a comer errado, a fazer maldade com as amiguinhas da escola e a serem gulosas. Ele disputava biscoito e leite com elas. Ele separou da esposa, que era pior do que ele ainda. Chegamos no último narcisista, o narcisista consciente, chama dos infernos. Uau! O conheci em um gastropub. Era um garçom e estava trabalhando ali quando eu o conheci. Ele ficava me encarando de longe e as minhas amigas acharam ele lindo. Ao terminar a apresentação do meu amigo, minha amiga foi atrás do garçom e pediu o telefone dele. Ele não deu. Ele não deu e veio para mim e pediu o meu. E ele me pediu para esperar ele até largar o serviço e assim eu fiz. Ao encerrar o expediente dele, ele perguntou onde eu queria ir e fomos em um samba que começava à meia-noite. É uma beleza, né? Você também tá perdida no mundo, né? Será que ela se converteu, gente? Eu tô esperando esse momento aqui. Fomos e ele foi bem gentil. Assim que fui embora, ele me pediu em namoro, aceitei por achar ser brincadeira. Ele em seguida me convidou para ir no aniversário de 15 anos da prima. Fui. Ele chamou um Uber para mim e pediu para eu ir para a casa dele, onde lá estava toda a família dele. Fomos para a festa, a família dele brigou com a mãe da aniversariante e não ficamos lá nem 2 horas. KKKKK. No dia seguinte, ele me chamou para ir no churrasco da tia. Fui. A família era engraçada, mas bem encrenqueiros. Passada uma semana, peguei ele me olhando. Perguntei se ele estava me lendo e ele disse que estava me admirando. E ela fala, aham. E pôs uma bandeira aqui. Observei que ele tinha o mesmo olhar do narcisista cantor e do narcisista chorão maldoso. A temperatura do corpo dele era quente demais, parecia que ele ia pegar fogo. O narcisista cantor também era muito quente. E um dia ele me chamou pelo nome da ex e riu. Olhei de volta e sorri de volta. E Cris, ele se enfureceu e veio um cheiro estranho dele também. Ele começou a suar e a ranger os dentes. E perguntei o que ele tinha e ele disse que nada. E perguntei como foi a infância dele e ele começou a me falar que ele se achava estranho, que quando criança odiava todos ao seu redor, que tinha vergonha dos pais serem separados, que queria ser como o pai, que não era manipulado pela mãe, mas que era o que ele era por causa da mãe, que colocava ele contra o pai. E ao passar do tempo fui fazendo mais e mais perguntas, me fazia de comovida, de solidária, mas a cada dia que ele me contava eu queria era esgoelar ele. Meu Deus do céu, moça. Perguntei o que veio na cabeça dele quando ele me viu pela primeira vez e ele disse que eu chamava a atenção por estar sempre rindo com as minhas amigas. Disse que veio na cabeça dele uma vontade de tirar de mim o meu brilho, pois ele não tinha.
e disse que queria me transformar no que ele era, pois acha injusto só ele ser assim, vazio e sofredor. Cris, aquele miserável, disse que o narcisista odeia a si mesmo, se acha deformado e quer que as pessoas tenham compaixão deles, e perguntei o que ele iria fazer com essa compaixão, e ele disse que usaria contra nós mesmos. E ele disse que odeia Deus, pois acha ele um fraco, e que tem mais simpatia por Lúcifer, mas acha ele invejoso. Meu Deus do céu, esse relato tá que tá. Perguntei pra ele quem ele acha que é melhor que Deus. E ele disse eu mesmo. Indaguei o porquê e ele disse que Deus não o pode fazer feliz. E diferente dele, Deus, né? Diferente de Deus, ele tem o total poder e controle sobre a vida de uma pessoa. Pois o dia que ele quer deixar ela feliz, ele a deixa, e no dia que ele quer deixá-la triste, assim ele também o faz. A pessoa é cega, né? A pessoa que não tem Deus, ela tem uma venda nos olhos, ela é cega espiritualmente, ela não consegue ver nada, né? É muito triste estar nessa vida perdido e tem todos esses sentimentos aí por causa disso. Amargura, ódio no coração, inveja, tudo que vem das trevas. E tem que ver aí, esses casos aí, tudo pode ser pacto, né? Pacto com o ser das trevas, e aí é possessão demoníaca, tá? Outro dia eu tava perguntando, gente, por que algumas pessoas têm possessão e outras não? Eu queria saber, entender sobre isso. Eu entendi. Primeiro que se você é cheio do Espírito Santo, é impossível você ter possessão demoníaca. Impossível. Agora, quem tem possessão demoníaca, que eu entendi, porque pecar, todos pecamos, mas tem aqueles que estão na iniquidade e que gostam de estar lá e continuam lá mesmo sabendo que não é o que Deus ensina. Tem os que se arrependem, que pecam, falham, mas a intenção no coração não foi aquela e a pessoa não vive pecando, né? Ela vai melhorando a cada dia, temente a Deus. Então, quando tem possessões, eu falo, mas por quê? Todo mundo peca, por que então, se fosse assim, pelo pecado, o inimigo ia possuir todo mundo? Não, gente, não é simples assim, não. Normalmente, quando tem possessão, existem pactos com as trevas. Sim, pacto nessas coisas aí de macumbaria, pacto de sangue, né? A pessoa tá em busca de poder, riqueza, fama, e aí vai, paga lá pra fazer os feitiços, as coisas, e aí, muitas vezes, a pessoa tem que dar o próprio sangue, sacrifício, matar bicho, todas aquelas coisas das trevas, mas são pactos feitos com as trevas, ok? E aí ela diz, Cris, você não tem noção do quanto tá sendo difícil escrever a parte desse cão, pois chego a sentir um mix de sentimento, raiva, ódio e nojo. Vai cuidar disso. Ele me disse que a única coisa que o narcisista quer é que suas vítimas se suicidem. E ele disse que é tudo mentira as histórias tristes que os narcisistas contam, pois essa é uma narrativa deles. Ele também disse que usa essas historinhas que eles inventam para a própria vítima usar como desculpas para o mal que eles fazem. E ele disse que narcisistas não dormem, pois se sentem vulneráveis. Sabe por que eu tô falando isso? Porque sim, lógico, é normal você ter nojo, você vê que as coisas ali são, né, de Satanás. Agora, ódio, né, pesado. Aí cuide das suas emoções, guarde o seu coração. Porque, lógico que a gente não gosta de ver essas coisas, mas o que gera em você, a tua reação em relação a isso, e essas coisas que você tá falando, eu sinto a energia, né? Então não desce na energia deles, né? Sempre lembre-se o que Deus se agrada que você faça e busque a ajuda dele, tá bom? Vamos lá. E ela continua aqui dizendo, narcisistas são divididos dentro da cabeça deles em 3, monstro, máscara e criança. A criança criou o monstro criou a máscara. E ela diz, e perguntei, e você como ser humano? E ele disse que era apenas um cavalo que carregava esses 3 seres. E que as ações dele passam apenas pela cabeça, tudo vem na cabeça. Disse que não tem coração. Disse também que narcisistas sabem que são o joio da Bíblia. Ele disse que sente raiva, ódio, inveja, mágoa, rancor 24 horas por dia. Gente, muita calma nessa hora também, porque assim, existem graus, tá? Não vamos pôr todos no mesmo lugar. Existem psicopatas, existem narcisistas, sociopatas, cada um vai num grau. E nem todos vão no profundo das trevas. Então, assim, tem que analisar isso também. Não são todos que são, né, dessa forma, nessa intensidade. Cada caso é um caso, embora a gente sabe que realmente essas pessoas estão ainda no reino das trevas, mas que se permitirem pode sim vir para o reino da luz,
né, de Jesus. E ela diz, ele também disse que narcisistas não veem beleza na natureza, que tempestade e dia ensolarado para eles são tudo igual. E olha, gente, outra coisa que eu quero falar. Eu, durante muito tempo, eu queria saber, eu queria respostas, e eu achava que os narcisistas iam ser os que iriam me contar tudo isso, né? Gente, eles são filho do pai da mentira. Eles têm uma patologia onde a mentira é como se fosse a segunda natureza deles, para não dizer a primeira. E aí você acha que eles vão te dar as respostas? Tem muita coisa que eles falam que na verdade não é resposta, é só confirmação do que Deus já nos revelou. Tudo que a gente precisa de resposta está na palavra de Deus, gente. Quando eu aprendi isso, foi libertador. Porque você aqui estava correndo riscos de estar perto de pessoas assim, né? E se permitindo passar por tudo isso. E ela diz, ele disse que quando vai conhecer alguém, para ele, feia e bonita é tudo igual, pois ele só sabe que a mulher é bonita. E se observar que tem muitos homens olhando para ela, que na verdade o que ele quer é destruí-la o mais rápido possível. Depende do grau, nem todos são assim, tá, gente? Isso aqui são falas daquele narcisista que eu entrevistei aqui também no canal. Ela diz, uma curiosidade eu tinha e que perguntei, é por que narcisista ama frango? E ele relutou em responder, mas depois de muita insistência, ele disse que é mesmo o prato favorito dos espíritos malignos. Não sabia disso não. E a maioria dos narcisistas que eu conheci gostam de carne. Carne, assim, se deixar a vaca viva tá melhor, né? Mal passada. Mas nem todos são assim. Tem uns que não gostam, tem uns que gostam. E ela diz, e Cris, tenho muito mais para falar de tudo que ele me revelou, mas no momento comecei a me sentir cansada e esgotada. Porque nada disso vem de Deus, né? Mexer no mundo espiritual, mas Deus é mais. Busque em Deus, busque as respostas em Deus, busque a sua salvação em Deus. Você não falou, né? Eu creio que não falou da sua fé. Ela diz que ama o canal. Ela diz, Cris, amo o seu canal e te confesso que ele, em conjunto com Deus, é um divisor de águas. Ok, ela falou de Deus aqui, né? Mas busca mais o profundo aí, viu? E ela diz, Cris, depois nos conte como está aquela moça narcisista. Esqueci o nome dela, mas é aquela que mostrou o rosto dela e fez uma live com você. Queria que você voltasse a falar com ela. Então, interessante isso, né, gente? Veja bem. Muita coisa ali foi interessante, ela falou. Aí é confirmação do que a gente já sabia, né? Mas muita coisa também ela ali tava brincando, né? Por quê, gente, né? Essas pessoas, elas são usadas pelos demônios. Sim. E aí são vários, tem uns que tem uma casta. E não são só os narcisistas que têm uma patologia, tem muito macumbeiro, feiticeiro, gente que vai para esse lado que os demônios tomam conta, gente. Eles são usados pelo Satanás. Então eles vão estar ali fazendo, né, a vontade do paizinho deles, que até então é, né, o paizinho deles, infelizmente. Eu cheguei a mandar mensagem para ela há pouco tempo porque eu vi um relato de uma moça que é ex-bruxa que me lembrou muitas coisas que ela contou ali na segunda parte, se não me engano. E ela não respondeu. Eu não sei se ela, não sei nada da vida dela mais, não sei se ela viu, se ela não viu, também não olhei mais lá, mas ela não me respondeu mais. Então assim, desejo melhor, né, que Deus tenha misericórdia, que ela seja salva, que ela se permita, né, passar pelo processo ali também. Você vê que tem muitas coisas, o pai dela fez pacto com ela. Quando tem essas coisas de pacto, gente, tem que buscar fazer um trabalho de cura e libertação urgente, porque o inimigo, né, ele destrói literalmente a vida dessas pessoas, e elas achando que elas estão super poderosas e que elas têm um protetor, o protetor que é o próprio destruidor, e ele veio para roubar, matar e destruir. Só o nosso Deus, o nosso Salvador e Criador, que nos ama, que pela graça entregou seu Filho Jesus para nos salvar, e é de graça, né? Só Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade que nos liberta. Gente, foi interessante ler o seu relato, mas eu quero deixar para você que você cuide das suas emoções, guarde seu coração, cuide de você e não brinque com as coisas espirituais. Não brinca não. Foi interessante, como eu falei, eu já passei por isso também, eu já quis aprender com os narcisistas, mas não são eles que vão nos dar as respostas. As respostas já estão todas no livro, né, que o Senhor nos deixou, que é a Bíblia, que é o livro sagrado,
que é a verdade, que é a palavra de Deus viva, poderosa. É isso, gente. Espero que estejam todos bem, muito feliz. Eu estou aqui para trazer a novidade. Mais uma vez eu lembro vocês que a partir de amanhã vocês podem ligar para o Disque Terapia e receber o nosso apoio, um lugar onde você vai ter um apoio, um acolhimento, um suporte, onde você vai poder buscar ajuda, ok? Para as suas dores. Deus abençoe grandemente. E ó, em breve nós vamos ter a nova turma de formação em terapeutas. Tenho várias pessoas me chamando no privado que querem saber quando será a nova turma. Assim que eu tiver a data certinha, eu aviso vocês. Deus abençoe. Beijo enorme no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo relato. Tchau, tchau.